Vamos acelerar aqui, tem muita gente já participando, tem muita coisa para a gente conversar com o prefeito Alisson Bezerra, como sempre, né, Vanúvio? Teve novidade hoje de Açu, que está movimentando aí as redes sociais, e o município tem movimento no município hoje por conta do TRE. Eu acredito que lá já deve ter tido zoada, viu? Porque os juízes e desembargadores do TRE decidiram na tarde desta quarta-feira por rejeitar a cassação do prefeito de Açu, Gustavo Soares, e da vice-prefeita Fabielle Bezerra. A juíza Maria Neise Fernandes e os juristas Daniel Maia e Marcelo Rocha acompanharam o voto do relator, o desembargador Expedito Ferreira. Já os juízes José Carlos Dantas, Ticiane Nobre e o desembargador Cornélio Alves votaram pela manutenção da cassação. Dos demais réus, Renan Alves e Francisco Albano tiveram processo extinto por unanimidade. Já Romildo Queiroz e Francisco de Assis Souto, mais conhecido como T, vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, estavam absolvidos desde a primeira instância e tiveram mantida a absolvição pelo Pleno à unanimidade. Carol. Pois é, só para lembrar um pouquinho a você, a decisão de cassação de Gustavo Soares por prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, a conhecida compra de votos nas eleições de 2020, na primeira instância, foi proferida em setembro do ano passado pela juíza da 29ª Zona Eleitoral de Açu, Suzana Dantas Corrêa. Em outubro, o Ministério Público do Rio Grande do Norte emitiu um parecer favorável à manutenção da cassação. O procurador regional eleitoral, Rodrigo Teles de Souza, se manifestou pela rejeição dos recursos e a execução imediata da decisão de cassação, além da convocação de novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município. O processo foi impetrado pelo ex-prefeito Ivan Júnior, que perdeu as eleições de 2020 em Açu para Gustavo Soares por 5 votos. Mas aí, agora sim, Gustavo e Fabielle têm os seus mandatos mantidos, continuam prefeito e vice-prefeita do município de Açu. E a gente pode entrar em mais detalhes em breve. Já tentei contato com eles, estamos aguardando e amanhã provavelmente traremos novidades, pelo menos o posicionamento deles em relação a esta decisão. Vamos voltar aqui nossa conversa com o prefeito, que no bloco anterior, em relação ao pagamento do piso, disse assim: se eu tiver condições, eu pago. Se tiver condições, a gente negocia. E aí, este ano, tem condições de fazer o pagamento de forma integral ou somente negociando um novo escalonamento? Olha, Carol, vai ter reunião com a equipe econômica e jurídica do sindicato, porque era outra questão que o sindicato falava bastante. Existia outra narrativa que nós acabamos por fazer com que deixasse de existir. Era que não se sabia para onde ia o dinheiro de Fundeb, de recursos que vinham para a educação. Eu lembro muito bem, quando eu recebi o sindicato e a vereadora Marleide, na época também, do Palácio da Resistência, foi uma conversa inicial, ainda em 2021, existiam vários questionamentos, e até legítimos mesmo, questionamentos que se tinha do sindicato, da vereadora. E eu até entendo, porque passaram 4 anos sem ter acesso ao Palácio da Resistência, sem ter acesso às contas, sem ter acesso às secretarias, sem ter acesso a nada. Era uma caixa preta. E eu fiz questão de demonstrar, de colocar a nossa equipe, e as reuniões seguiu pela tarde e pela noite. Vou fazer questão novamente, com muita maturidade. Senta as equipes, o que se pedir de relatório, o que se pedir de conta, o que se pedir de extrato bancário, de orçamento, de qualquer coisa, chega, senta e apresenta. Essa orientação que eu tenho passado para a equipe. Então, nessa nova reunião, o sindicato, mais uma vez, vai ter acesso a tudo. O que é que está me estranhando esse ano? É essa forma dessa greve, já nesse momento, sem a gente ter tido esse processo amplo de discussão que nós, por exemplo, tínhamos tido no ano passado. Mas, volto a dizer, continuamos abertos ao diálogo e vamos dialogar e vamos conversar e vamos debater e, ao final, acredito que a gente vai chegar a um bom termo. O sindicato disse que encaminhou o ofício em dezembro, buscando justamente esta negociação. Mas na internet tem uma máxima dizendo que o print é eterno. E o vídeo do senhor dizendo que o pagamento do piso é lei, está lá. O senhor era deputado e cobrava a governadora Fátima. Mudou alguma coisa nesse entendimento? Negativo. O piso é lei, tem que ser cumprido. Tem que ser cumprida a lei. O que acontece, eu falei o seguinte: pode existir narrativas. E não vamos comparar o salário do município com o salário do Estado. Porque o salário do município de Mossoró, ele é bem maior do que o salário do professor do Estado.
O salário do município de Mossoró é maior do que o do professor da capital. Então, o que é piso? É um valor. Se o salário está aqui, ele tem que chegar no piso. Pode até passar. É legítimo que passe. Mas o que não pode é, na época, como acontecia no governo do Estado, que eu era deputado. Estava aqui. E eu sempre defendi que ficasse pelo menos aqui. Então, eu continuo com essa mesma defesa. Tem que cumprir a lei rigorosamente. Prefeito, a gente tem aqui a pergunta do Aldo Ferreira. Ele está perguntando se os agentes administrativos... Espera aí, Aldo, seu Aldo, agente administrativo vai ter reajuste. Já são 6 anos sem aumento. Eu fiz questão de, na mensagem que eu fiz à Câmara ontem, de tocar num assunto muito forte do servidor. Primeiro, o que tem plano, por exemplo, a educação tem plano, a saúde tem plano, a Guarda Municipal tem plano, os agentes administrativos, que é da Lei 003 de 2003, eu não estou enganado, também tem plano. Então, essas categorias que já têm plano aprovado, nós vamos formar as comissões daquelas que ainda nós não formamos, porque algumas já estão em andamento. Vamos publicar até o dia 28 de fevereiro. E nós vamos chamá-los para discutir diretamente. Como eu já falei, o servidor da saúde. Vamos chamar, esse ano vai ser diferente. Nós vamos chamá-los, convidá-los a gente discutir. E já estou dizendo, já estou afirmando, como eu afirmei ontem na mensagem, que nós vamos sim ter uma proposta para recomposição e reajuste salarial, que é diferente também de piso. O que é piso? É aquele valor. O que é uma recomposição? O servidor colocou. Está há 6 anos sem ter nenhum tipo de reajuste. Ou seja, ele necessita primeiro recompor as perdas que ele acabou tendo ao longo do tempo. O ano que a inflação foi 15%, 12%. Ano anterior, em 2021, foi em torno de 12%. Ano passado, em torno de 6%, 7%. Então, tem que ter essa discussão e nós faremos essa discussão. E há aquelas categorias que não têm o plano ainda aprovado. É o caso da assistência social do município. Já me comprometi publicamente, me comprometo mais uma vez, que nós vamos sim formar uma comissão, aliás, continuar com esse trabalho, para que a gente possa discutir, formatar um plano, apresentar à Câmara Municipal e votar. E tudo isso junto com o concurso público, que nós faremos também para essas categorias que eu já tenho anunciado. Sobre concurso, a gente tem aqui a Maria Irene. Ela pergunta, o senhor não está abrindo processo seletivo e nem inscrições para concursos. A secretária disse que isso tem urgência. Ela pergunta especificamente em relação ao concurso dos professores. Como fica? Dos professores, o que é que acontece? Já houve um processo seletivo. Já houve um processo seletivo e acabou sendo, e pode ser renovado, e foi renovado. Agora nós já vamos caminhar para o concurso diretamente. Vamos caminhar para o concurso, professor, diretamente concurso. Prefeito, eu percebo uma questão que o senhor pode relatar, o senhor está lá de dentro, que é o seguinte, fala-se em concurso, fala-se na criação do piso agora da assistência social. Obviamente que isso é positivo para quem se torna servidor, para quem já está lá, essa questão dos rendimentos. Só que cada vez mais o município vai ficando inchado, com muitos servidores e cada vez mais há necessidade. Como é que o município trabalha essa questão do financeiro do município? Para ele não ficar inchado, para ele ficar saudável financeiramente? Olha, sua pergunta é muito positiva, Vanúvio, porque tem que ter coragem para falar disso. Não adianta inchar a máquina pública de gente e depois você não ter a capacidade de pagamento. Ninguém vai lembrar dos que fizeram 1000 obras. Vão lembrar daqueles que atrasaram o salário. E vai chegar o momento, e pode chegar o momento, que se não tiver organização, gestão fiscal, se atrasa o salário. Eu estou falando de coisa distante? Não. Isso aconteceu em Mossoró em 2020. Isso aconteceu em Mossoró em 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Sempre se atrasou o salário de Mossoró. Por certo é que, pelo menos nos últimos 8, 10 anos, só teve um gestor em Mossoró que não atrasou o salário. É esse que vos fala aqui hoje. Eu não atrasei em nenhum momento salário. Ou seja, eu não peguei a folha da saúde, que é em torno de 10 milhões de reais mês, que é em torno de 60% variável, e fui dividindo ao longo do mês seguinte. Ou seja, deixei de pagar 10, paguei 4 de fixo, peguei 6, coloquei para o mês seguinte e fiquei fatiando, como sempre fizeram aqui. Não fiz isso. Estou pagando rigorosamente em dia. Então, fazendo isso é atrasar salário.
Então, isso não tem sido feito. Por que não tem sido feito? Porque eu tenho sido muito responsável e vou continuar sendo. Não adianta, às vezes, a gente querer, por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha boa vontade, querer fazer algo que a gente acabe lá na frente, 2, 3 meses depois, 1 ano depois, dando prejuízo para todo mundo. Então, a gente tem que agir com muita responsabilidade. Por isso que eu faço sempre questão de dizer o seguinte: por que nós iremos fazer concurso? Porque existe uma defasagem em áreas como saúde, educação, auditores fiscais, procuradoria, existe uma assistência social. Por exemplo, auditores fiscais, vários já estão se aposentando, vai ter mais vagas. Procuradoria, está lá na lei, mas nunca foi feito. Contratar em torno de 7 procuradores. Professores e servidores da saúde, tem vários que são de processo seletivo, que inclusive já existe TAC, no caso da saúde, para que a gente faça. Então, a gente tem que fazer o concurso, e iremos fazer o concurso. Então, haverá meio que uma substituição, mas pelo servidor efetivo. Então, isso com muita responsabilidade dentro do orçamento. Inclusive, a gente já previu para uma parte de alguns meses desse ano de orçamento, já com esse incremento já da questão do concurso público. A gente tem aqui o Luiz Ares que mandou a pergunta antes do programa começar. Pergunta por que não zerou as cirurgias. Tem muita gente esperando há 1 ano. Porque a Secretaria de Saúde manda fazer exame de endoscopia em Natal. Desgasta as pessoas que precisam. Veja essa situação, por favor, prefeito. Olha, Luiz, o que é que acontece? Cirurgias, nós já fizemos 5.000 cirurgias em 2 anos de governo. Ao todo, aliás, mais de 5.000 cirurgias. O dado que eu estou dando aqui ainda é um dado de meados de dezembro. Nós já passamos muito mais de 5.000 cirurgias. O que é que acontece? Nós estamos agora em contato com a PAMIM, com Liga, com Ilso, com São Luís, porque existe um débito geral de diversos procedimentos, que não é de agora diretamente. Vem de 2017, 2018, 19, 20, e aí alguns débitos de 21 e 22. O que é que nós estamos fazendo? Organizando tudo, para que a gente consiga sentar na mesa com esses prestadores e conseguir aumentar a capacidade de demanda de cirurgias. O que é que está implicando? Lembra daquele débito que eu falei de 55 bilhões de reais do Estado, como o município de Mossoró? Está implicando diretamente. O Estado está devendo uma bagatela de dinheiro à Liga de Combate ao Câncer. E assim, eu não vou questionamento público aqui, porque não é objetivo. Peço um relatório à Liga do Câncer, que vocês vão poder ler aqui o relatório. A parte do município, nós estamos empenhados, dedicados a resolver, e nós resolveremos. Certo? Agora vai ficar um débito grande do Estado, então isso implica diretamente. É o servidor da Liga que às vezes deixa de receber naquela data, é o fornecedor. Então, uma série de situações que nos acabam prejudicando também. Quero dar uma notícia aqui, acabamos de conseguir R$1 milhão com a senadora Zenaide para cirurgias eletivas. Nós vamos abrir um novo processo. Nesse processo a gente vai ter que aumentar a questão do valor da cirurgia, porque o preço SUS não cobre, não tem capacidade de cobrir, e aí sim, a gente vai juntar as forças para que a gente possa continuar com esse ciclo. Mas já dizendo, foram mais de 5.000 cirurgias nesse período já realizadas em Mossoró. O problema, Luiz, é porque antes de mim não se fazia cirurgia eletiva em Mossoró. Vamos fazer mais um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta e continua nossa conversa com o prefeito Alisson Bezerra.